Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias do Vascão, cara, sexta-feira, muita coisa pra gente falar hoje. O Vasco está fechando a contratação de mais um reforço aí pra temporada, vamos falar desse assunto, vamos trazer aqui também informações do Jair, cara, o jogador pode ser desfalque no jogo contra o Botafogo, um desfalque seríssimo. Também vamos trazer aqui informações sobre o novo treinador do Vasco. Dois nomes são os favoritos aí da diretoria do Vasco. O Vasco só vai contratar se tiver convicção, como confirmou ontem o Paulo Brax. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like aí no canal, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está sempre aí se inscrevendo no nosso canal. Vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Botafogo aí no próximo domingo, às 4 horas da tarde. O técnico interino William Batista vai ter alguns problemas. E entre eles aí está o Gabriel Peck, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida. A expectativa é que o Orediano seja o titular, já que algumas informações confirmam que ele vem treinando muito bem nessa semana e que pode aí, quem sabe, ganhar uma vaga no time titular. A gente não sabe se ele vai montar um esquema um pouco mais defensivo. Como o Peck não vai jogar, pode ser que talvez ele coloque um atacante ou coloque o meio campo para montar um time um pouco mais defensivo, um time mais compacto ali no meio campo, para não dar espaço para o Botafogo, né? O Botafogo é o líder da competição, um time perigoso, apesar de ter perdido seu treinador, né? Luiz Castro saiu fora do Botafogo, mas não vai deixar de ser um clássico pesado para o Vasco, né? A gente espera que o Vasco consiga um bom resultado, só a vitória interessa ao Vasco, porque precisa sair o quanto antes dessa zona do rebaixamento, e com certeza o torcedor confia que esse jogo é a virada de chave do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos aí uma informação muito infeliz, cara, o Jair sentiu dores no joelho esquerdo e será avaliado, pode ser que ele seja desfalque aí para o jogo contra o Botafogo, um desfalque seríssimo, é um dos melhores jogadores do elenco do Vasco e com certeza vai fazer muita falta se ele não jogar. Essa semana também tivemos informações que o Capaz e o Pedro Raul treinaram normalmente e ficarão à disposição do técnico William Batista para essa partida, né? Somente minutos antes da partida que a gente vai ter uma noção de como será o time do Vasco. A gente espera que o Orediano ganhe uma vaga no time titular, né? Porque o torcedor ainda sonha com esse jogador jogando muito bem com a camisa, né? Sonha em ver ele finalmente deslanchando com a camisa do Vasco, coisa que ele ainda não fez. Eu acho justo dar mais uma oportunidade ao garoto, já que o Maurício Barbieri não gostava tanto assim do jogador e utilizava pouco ele, né? Talvez após a saída do Barbieri, o jogador tenha se sentido um pouco mais motivado e por isso que vem treinando bem aí, de acordo com as informações. Vamos torcer para que dê certo, que o argentino, quem sabe, ganhe a vaga aí do Peck no time titular. E o restante do ataque, eu acredito que o Vasco deverá manter o Alex Teixeira e também o Ryan como titular, porque eu acho que não vejo sentido em tirar o Ryan da equipe do Vasco para colocar o Pedro Raul, né? Com todo respeito é o Pedro Raul, mas não tem sentido algum você tirar o garoto que vem sendo aí um dos destaques do Vasco para colocar um centroavante que não faz gol. E para você aí, torcedor, o que você acha desse time do Vasco? Você acha que o Orediano tem que ser titular no lugar do Peck? Essa lesão aí do Jair que pode complicar, pode ser que, quem sabe, se o Jair não jogar, entre o Galaza, Zé Gabriel, Matheus Cocão, são os jogadores disponíveis que o Vasco tem no seu elenco, né? Um elenco muito mal montado. Bom, pessoal, o Vasco chegou a uma semana sem um treinador e ontem na entrevista coletiva da apresentação do atacante Serginho, o Paulo Brax fez um pronunciamento e falou que o Vasco só vai contratar um treinador se tiver convicção. Vários nomes foram especulados nos últimos dias e, de acordo com o Globoesporte.com, os nomes mais fortes que estão hoje sendo avaliados pela diretoria do Vasco são do técnico Rogério Ceni, que para muitos estavam a um passo de ser anunciado oficialmente pelo Vasco, né? Teve vários jornalistas aí que confirmaram que o Rogério Ceni já estava acertado com o Vasco, que iria sim ser o técnico do Vasco. A negociação teria esfriado, mas o Rogério Ceni não deixou de ser uma opção e hoje, de técnico brasileiro, ele é o plano A do Vasco. E o outro nome seria o técnico uruguaio Diego Aguirre, que está atualmente no Olímpia do Paraguai. O Diego Aguirre está fazendo um trabalho espetacular no Olímpia. O Olímpia classificou em primeiro lugar na Libertadores, na fase de grupos, e com certeza vai ser um pouco difícil de tirar esse treinador de lá, né? Ele está fazendo um ótimo trabalho no Clube Paraguai. Mas é aquela coisa que eu sempre falo no canal, né? Se o Vasco pagar uma grana alta pro treinador, ele vai sair sim do Olímpia e assinar com o Vasco. Mas é uma situação um pouco mais complicada do que, por exemplo, a do Rogério Ceni, que está livre no mercado. De acordo com várias informações, ele já toparia treinar o time do Vasco,
teve aí possibilidades dele sair do Brasil, treinar times fora do Brasil, mas ele optou em continuar trabalhando no futebol brasileiro. Pode ser, quem sabe, ele seja o técnico do Vasco. Vale sempre ressaltar que o Botafogo agora está também no mercado, está na concorrência aí por treinadores, e o Vasco pode ser que perca algum desses treinadores que tem interesse para o nosso rival. O Rogério Ceni também já está na mira do Botafogo, profissional que claramente não agrada a todos os torcedores vascaínos, pelo contrário, né, a grande maioria não quer ver o Rogério Ceni, mas quando você olha o mercado, você vê que o mercado é muito escasso, e para você trazer um treinador que aposta é muito arriscado também. E infelizmente o que sobra para o Vasco são nomes aí que o torcedor não gostaria de ver. Nomes como o técnico Cuca, por exemplo, o Vasco sequer cogitou, sequer vem tentando a contratação desse técnico e não tem a mínima chance do Cuca ser, por exemplo, o treinador do Vasco. Também se falou no Tite, não existe a mínima possibilidade do Tite ser técnico do Vasco. Hoje, de acordo com o Globoesporte.com, que é uma fonte muito confiável, o Rogério Ceni e o Diego Aguirre são os nomes que estão sendo bem avaliados pela diretoria do Vasco, e pode ser que um dos dois seja o nosso treinador. Ainda tem uma grande pergunta, né? E se o William Batista conquistar bons resultados? Se, por exemplo, ganhar o Clássico, tem a chance dele continuar? A gente não sabe, né? Algumas fontes confirmam que isso pode sim acontecer, já que ele tem uma boa aprovação do elenco, mas, a princípio, a torcida do Vasco quer ver um treinador efetivo, quer ver um treinador pronto para assumir o Vasco, né? Deixa aí nos comentários quem para você deve ser o técnico do Vasco. Tem essas três opções, né? Duas, como eu disse, que é o Rogério Ceni e o Diego Aguirre, e a do William Batista, que somente os resultados vão manter ele no cargo aí como técnico do Vasco. Bom, pessoal, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco pode anunciar já nessa sexta-feira a contratação do meia Léo Cittadini, jogador que está em negociações com o Vasco tenta contratar ele junto ao Atlético Paranaense. Ele tem contrato se encerrando no final dessa temporada, porém o Vasco tenta a sua liberação de graça, né, sem ter que pagar um tostão sequer ao Furacão, mas o Atlético Paranaense faz um pouco de jogo duro, querendo uma compensação financeira para liberar o atleta antes do término do seu contrato. Ele não vem tendo oportunidade alguma no Atlético Paranaense, não consegui entender o sentido dele não estar jogando no Atlético Paranaense. O jogador deve estar muito mal fisicamente, também tecnicamente, para não ser utilizado, já que ele foi num passado aí muito importante para o Atlético Paranaense, ajudou na conquista da Sul-Americana, conquista de Copa do Brasil, era um jogador imprescindível, era titular absoluto do Atlético Paranaense, porém perdeu muito espaço e não recuperou esse espaço lá no Clube Paranaense. Se eu não me engano, o jogador acho que teve algumas lesões aí também na sua carreira, isso pode ter atrapalhado a sua sequência no Furacão, e agora ele está a um passo de ser novo reforço do Vasco. A gente espera que o Vasco anuncie o quanto antes a contratação de reforço. Nomes de peso até o momento não virão para o Vasco, somente aí o Medel, que é o único nome de peso que o Vasco vai contratar nesse ano, que tá dando mostras que vai contratar. Lanzini, Lianco, esses caras aí, mano, esquece, esses caras não vêm pro Vasco não. Vejo muita gente ainda falando que o Lanzini tem chance de vir pro Vasco. Meu amigo, de acordo com as informações lá da Argentina, o jogador quer continuar no futebol europeu, tem propostas da Arábia Saudita, e se for voltar para a América do Sul, ele vai voltar para o clube do seu coração, que é o River Plate. Essas são as informações que a gente tem, que vem lá da Argentina. Um agente do jogador teria confirmado isso daí à imprensa argentina, e a gente não sabe realmente se vai ter negócio ou não. Na minha opinião, o Lanzini não vai vir para o Vasco vai ter que buscar outros nomes. O Vasco não tem dinheiro para contratar, essa grande verdade. O que a gente está vendo é que o Vasco não tem grana nenhuma para trazer grandes jogadores, e infelizmente vai ter que vir refúgio, como está sendo aí o Maicon, o Léo Cittadini. Eu trato como refúgio porque ele não está servindo para o Atlético Paranaense, por que vai servir para o Vasco, né? Mas não deixa de ser um bom jogador, mas atualmente ele é sim um refúgio, porque não é um jogador que está atuando com frequência. Deixa aí nos comentários o que você acha da possível contratação do Léo Cittadini, se você acha que vai dar certo esse jogador no Vasco, melhor do que o Matheus Cocão, tenho certeza que esse jogador é. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Saudações vascaínas a todos e é nóis.